tempo da grande O tribulação tempo da grande o tempo em que tribulação Jesus é quando vai Jesus... tomar de volta o controle do mundo das mãos de Satanás. Percebam só, Jesus vai tomar o controle do mundo de volta de Satanás no tempo da grande tribulação. Lamartine acredita que a grande tribulação ocorrerá no futuro. Então Lamartine, ele acredita que há 2000 anos Jesus subiu aos céus e ele não tem controle do mundo. Vocês percebem o tipo de crença que essas pessoas têm? Cara, os caras eles não leem um salmo, eu acho. Eu vou pegar aqui, ó, versos de cabeça. Quando Jesus ressuscita, o que ele diz para os seus apóstolos antes de comissionar eles? A grande comissão só tem sentido pelas frases que Jesus diz antes da grande comissão. O que Jesus diz antes de comissionar os seus apóstolos? É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, e etc, etc, etc. Salmo 110. Salmo 110 é o salmo utilizado pelos apóstolos, o salmo mais utilizado pelos apóstolos para a evangelização. O que Salmo 110 diz? Diz que o filho se assentou à destra do pai e ele tem o cetro para dominar no meio dos seus inimigos. Isso não aconteceu ainda, segundo Lamartine Porcela. Os apóstolos ensinam que já aconteceu desde o primeiro século, que Jesus reina desde o primeiro século, mas segundo Lamartine, não. Salmo 2 diz que os gentios planejam coisas contra o ungido, contra Jesus, mas o Senhor ri deles, e depois o Salmo capítulo 2 diz que eles têm que beijar o filho para que o filho não se ire, etc e tal. Como que Jesus não tem todo o poder no céu e na terra? Como que Jesus ainda vai pegar na grande tribulação? Cara, isso é herético, entende? Me desculpa, não tem outra palavra para utilizar. Jesus já reina, Jesus já tem todo o poder no céu e na terra, desde o momento que ele subiu aos céus. Por quê? Jesus subiu aos céus para assentar à destra do Pai. Assentar à destra do Pai significa governar o universo. Jesus governa o universo desde a sua ascensão, desde o primeiro século. Quando o homem pecou, ele entregou para Satanás a autoridade sobre o mundo. Aquilo que Deus deu para o homem, que ele deveria dominar sobre o mundo, deveria crescer, multiplicar, ele perde essa autoridade e passa para Satanás. Isso fica evidente quando Jesus diz: vem aí o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Ele está dizendo que o diabo é o príncipe desse mundo. Depois, também, quando Jesus ele é tentado... Jesus reina, mas também faz sentido que o diabo reina. Onde que ele se teologia? Não sei, cara. Mas é bom a gente descobrir pra gente não estudar lá. Lá no capítulo 4 de Mateus, pelo diabo, na terceira tentação, Satanás oferece: se você prostrado me adorar, eu vou te dar os reinos desse mundo. Jesus disse: não, eles não são teus. De fato, estavam na mão dele. Mas aquele pergaminho, aquele livro, né, para a gente chama de livro, mas era um pergaminho, selado por fora e por dentro, é uma escritura de propriedade. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, a partir de agora, o reino deste mundo será do Cristo. Jesus vai tomar de volta esta autoridade que era do diabo, vai voltar de volta para ele, e depois, inclusive, vai reinar os 1000 anos aqui na Terra. Então, perceba assim, ó, ele está dizendo com todas as letras que nesse exato momento o diabo tem mais poder no mundo que Jesus. É fato inegável das palavras dele, tá? É isso que ele está afirmando aqui. Tanto esses 7 selos são símbolo de 7 elementos concretos de juízo que acontecerão na Terra. E são 3 setes de juízos. 7, quando eu estou dizendo, não é só o número 7, mas é na palavra em inglês, né? São 3 grupos de juízo. Os 7 selos, os 7 trombetas e depois as 7 taças. Eles são cada vez mais duros, que vão provocar destruição e morte na Terra. Até que no final, lá no capítulo 19 de Apocalipse, na batalha do Armagedon, Jesus Cristo vem descendo sobre a terra para destruir todos os seus inimigos, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e prender Satanás por 1000 anos, para que ele, durante 1000 anos, ele possa governar na terra com justiça, equidade e juízo, para que o mundo saiba o que é realmente ser dirigido por Deus e o que é um mundo de paz, né? De justiça através do governo de Cristo. Então, na minha opinião, são 21 juízos que vão se tornando cada vez mais poderosos e cada vez mais tomando. Muita gente vai falar: poxa vida, mas Deus, ele é tão bom, por que ele está permitindo? Porque claramente Deus está agora julgando o mundo que escolheu rejeitar a sua oferta de graça e de misericórdia. Tanto isso é claro que tem um determinado momento que as pessoas vão fugir para os montes, e ali literalmente eu creio que são os bunkers, né, que estão sendo criados aí pelos bilionários, onde as pessoas vão dizer:
livrai-nos da ira daquele que está sentado do trono e do cordeiro. Quer dizer, a humanidade saberá que o juízo vem de Deus, mas o Apocalipse diz, mas não se arrependeram para dar glória a Deus. Ou seja, as pessoas elas estarão reconhecendo que o juízo está vindo de Deus, porque o governo do anticristo, muita gente pensa que é só o anticristo que vai perseguir e matar, não. O maior juízo virá do próprio Deus. E Deus vai estar mostrando, assim como na época do Egito, Faraó resistia a Deus, Deus mandava uma praga. E a praga acabava com os egípcios e o povo judeu era guardado. Nesse período, Deus vai fazer coisas assim, estabelecer o juízo, até que no final ele vai descer, né, lá na Batalha do Armagedon, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai ter um grande terremoto, e todos os inimigos de Deus vão ser mortos. E aqueles que se mantiverem vivos, eles vão poder entrar no milênio para viverem o governo de Cristo de paz de 1000 anos, o verdadeiro governo de paz, não o proposto pelo anticristo, mas aquele que... Aí vão entrar no milênio, as pessoas vão estar misturado, gente com corpo glorificado, gente que vai morrer. Cara, assim, é umas leituras tão bizarras do texto de Apocalipse que chega a chocar, tá? Os 7 selos são juízos de Jesus, que ele começa a executar a partir do momento que ele ascende aos céus. Se vocês lerem Apocalipse capítulo 4, Jesus já começaram a construir seus bunkers. Já tem os bunkers. Não, e pior assim, eu nem separei as partes bizarras da live, né? Quando vão falar de inteligência artificial, de um monte de coisa. Mas lembre-se da perspectiva de João, tem que fazer sentido para João. Não, mas a gente vai. Eu acho que eu separei uma parte que ele vai dizer que João, na verdade, ele não entendeu a maior parte do que ele viu, e nem Daniel. É isso que é assim como. Quando chegar lá, eu vou falar. Os selos são juízos de Deus sobre a nação de Israel, assim como as trombetas e assim como as taças. Só que a gente vai ver que esses juízos são cada vez mais agravados. São cada vez mais agravados porque Jesus vai prenunciando a destruição final de Israel para trazer o máximo de pessoas ao arrependimento, tá? Tanto que ele dá um espaço de, vamos arredondar aí, 40 anos para eles se arrependerem, desde a sua morte até a destruição do templo. E a gente vai ver que o tempo todo desse período, desde a sua morte até a destruição na Guerra Judaico-Romana, as coisas em Israel elas vão piorando, elas vão... É só vocês ler os livros de Flávio Josefo, o historiador que conta como aconteceu a guerra e as coisas que antecederam a guerra, vocês vão ver que as coisas vão só de mal a pior. Então são juízos que Jesus vai derramando, e desde o primeiro século, desde que ele ascende aos céus. Se vocês lerem Apocalipse capítulo 5, é a entronização de Cristo no paraíso, que é quando ele começa a executar os juízos em relação a Israel, e é por isso que o tempo inteiro o livro de Apocalipse vai dizer que essas coisas vão acontecer em breve, porque foi em breve. Muitos estudiosos afirmam que o Apocalipse foi criado em linguagem codificada para escapar da perseguição romana. Essa perspectiva muda o modo como devemos interpretar as profecias hoje? Não, na verdade, entendam bem, não é que ela foi criada para escapar os romanos. É que João, ele enxergou coisas que ele não tinha nem referência. Ele viu coisas, por exemplo, no futuro, ele viu helicópteros, ele viu bomba atômica, ele viu aviões, ele viu... Como é que isso ele poderia explicar essas coisas num mundo que não tinha nada disso? Então, por conta disso, ele tem que procurar alguma coisa no mundo físico da sua época para que pudesse efetivamente explicar o que ele estaria vendo. Agora, o que a gente percebe no livro de Apocalipse é que existe... Vamos entender a lógica do Lamartine Porcela, tá? Ele usa um monte de simbolismo estranho, João. Isso é o que ele está afirmando, tá? Porque ele viu coisas no futuro e que ele não sabia o que eram aquelas coisas. Ele viu bomba atômica, ele viu os nazistas, né? Ele viu os bunkers, ele viu todas essas coisas no futuro, né? Helicóptero, nave espacial, sei lá o que mais que ele viu aí. E aí, como ele não sabia o que eram aquelas coisas, então ele descreveu da melhor forma que ele pôde em uma linguagem figurada. Bom, aí a gente vai ter que concluir que João não sabia o que era um pastor, ou que João não sabia o que era uma igreja. Porque ele descreve, por exemplo, um pastor como uma estrela e ele descreve uma igreja como um candelabro. João também não sabia o que era um império ou uma cidade, que ele descreve como uma besta. Vocês entendem como, se a gente levar a sério as coisas que ele está falando, não faz o menor sentido. João descreve as coisas de modo figurado, não é porque ele não entendia a visão. É justamente pelo contrário, porque ele entende a visão.
E ele recebe a visão daquela forma e ele entende a maior parte da visão, exceto alguns momentos em que o anjo explica para ele. E por que ele escreve de modo figurado? E a figura que ele utiliza não são figuras aleatórias. Então ele não está vendo um objeto que ele não sabe o que é e vai tentar explicar da melhor forma possível. Não, pelo contrário. Todas as figuras que ele utiliza são figuras extraídas da linguagem profética, dos profetas. Os profetas usam essa linguagem. Então, é para a gente extrair o simbolismo também lá dos profetas, para a gente conseguir entender o que o Apocalipse está lidando. Então você percebe que não faz o menor sentido a explicação. João não sabia o que era uma igreja. João não sabia o que era uma igreja, porque ele viu uma igreja, aí ele não sabia o que era. Ele disse, não, isso aqui me parece que é um candelabro. Aí, não sei, né? Ele viu um prédio cheio de gente, não sabia o que era. Aí ele vai... a melhor forma que eu tenho para descrever um prédio cheio de gente é um candelabro. Aí ele viu o pastor lá da igreja pregando. Mas não sei descrever um pastor pregando, não sei descrever um homem. Vou descrever ele como uma estrela. Cara, não faz o menor sentido. Olha, sinceramente, eu não sei nem o que dizer mais aqui. Existem coisas que só poderiam ser concretizadas num mundo globalizado. Por exemplo, quando ele fala da morte das duas testemunhas, né, que vão pregar durante 3 anos e meio mostrando que Cristo é o Messias. A Bíblia diz que eles vão morrer, né, o anticristo vai matar essas duas testemunhas. Estou lendo um comentário do livro de Apocalipse escrito por um teólogo adventista. Isso é loucura. Os caras acreditam que o domingo é a marca da besta e os Estados Unidos vai promover a perseguição, disse o anjo. Os adventistas é um caso à parte, né? Eu vou abordar mais adventistas aqui no canal. E o mundo inteiro vai ver e vai trocar presentes. Como é que é possível você ter um mundo inteiro vendo uma coisa que está acontecendo lá do outro lado do mundo, em Israel? Isso só seria possível se estivesse num tempo onde houvesse tecnologia, onde houvesse televisão, onde houvesse internet, daí por diante. Jesus também, quando ele fala no sermão profético, quando ele fala, por exemplo, de que haveria tsunamis e que o mundo ficaria perplexo com o poder das ondas, com o bramido do mar e das suas ondas, como é que o mundo ficaria Não lembro de tsunamis. perplexo? Porque tsunami sempre teve um terremoto, pode provocar tsunami. Só que a Bíblia diz que o mundo ficaria perplexo quando vissem essas coisas. Então, o livro de Apocalipse, embora ele use de metáforas, porque naquele tempo ele viu coisas que ele não saberia explicar, ele fala de coisas que somente num mundo globalizado. Quando, por exemplo, Apocalipse 13 diz que o sistema da besta, que pequenos, grandes, ricos e pobres, escravos e livres, a todos lhes seja dado uma marca sem a qual ninguém vai poder comprar ou vender, ele está falando de um mundo inteiro debaixo de um sistema e de um governo único. Aí você pode dizer assim, não, mas ele estava falando do Império Romano. Mas nenhuma dessas coisas aconteceu na época do Império Romano. Então, como que não aconteceu na época do Império Romano? Pô, os caras estavam sendo perseguidos, mortos, tendo suas esposas arrancadas, tendo seus bens tomados. Porque não é porque o cara tinha um chip na mão, é porque o cara era um cristão. E por ele ser um cristão, ele era colocado à margem da sociedade, porque ele não participava mais da sociedade integralmente. Ele não cultuava o imperador, ele não se sujeitava a uma série de leis, então ele era marginalizado. Ele sofria impactos econômicos, impactos sociais. É isso que a marca da besta significa. Assim como a gente vai ver os cristãos do livro de Apocalipse, que tem o nome de Jesus escrito e etc e tal, a gente vai ver as inscrições proféticas, a gente tem a lei de Deus na nossa testa, significa o quê? Que esses indivíduos literalmente têm uma tatuagem com os 10 mandamentos na testa? Não. Mas que eles se portam, eles vivem em conformidade com aquele sistema. E a marca da besta significa viver em conformidade com o sistema corrompido, caído, secular da época do primeiro século, que era em conformidade com o Império Romano e com as leis imperiais. É muito simples de entender. É que daí, se tu já partir do pressuposto que tu tem que ter um chip na testa, aí não vai fazer sentido, né? o livro de Apocalipse, embora ele use de uma série de coisas que parecem loucura para nós, as pessoas leem isso e falam, isso é maluquice. Mas, ele, como dizia o Billy Graham, a Bíblia é um livro mais presente e moderno do que o Jornal do Dia. Quando ele falou, ainda era jornal, hoje é do que as notícias da internet. Por quê? Porque a Bíblia aponta para coisas no futuro que vão se completando e se cumprindo perfeitamente. É o que nós estamos vivendo. Aqui o Ângelo. João não entendeu o que viu, mas o Lamartine sim. Exatamente. Porque a ideia dele é que
Tu precisa viver no mundo globalizado para entender. Tu precisa ter visto o Hitler, ter visto esse cara para fazer sentido. Percebe que é bizarro essa ideia. E todo esse conhecimento que o Daniel aqui despejou, e eu vou começar a ler também, sobre essas coisas, achei interessantíssimo. Uma das profecias da Bíblia é que, no futuro, Daniel, quando ele recebeu a visão, o anjo disse para ele: você sela a profecia porque o tempo não é para agora. Mas até o fim as Opa! pessoas correrão. Olha só o que ele próprio se mata agora, ele não percebe. O anjo mandou Daniel selar a profecia no livro de Daniel, porque o tempo não era para agora, era para muito tempo depois. E ele está correto. É exatamente isso. Só que aí vai acontecer uma coisa no livro de Apocalipse que o Lamartine não vai concordar. Lá no final do livro de Apocalipse, o que o anjo diz para João? O anjo diz para João: não seles as palavras dessa profecia. Por quê? Porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Então vale para um lado, mas não vale para o outro. Porque daí vai perder a graça, né? Não vai mais ter o bunker com alienígena, com inteligência artificial e um monte de coisa. De um lado para o outro e o saber se multiplicará. Ali no hebraico, a melhor tradução é correrão de um lado para o outro. Né? No inglês é from and to. As pessoas correrão de um lado para o outro. E o saber se multiplicará. Hoje, o saber e o conhecimento, principalmente por conta dos supercomputadores, a capacidade de processamento, de armazenamento está cada vez maior. E hoje nós temos um conhecimento que se multiplica muito rapidamente. E a velocidade das coisas. Então, isso foi falado num tempo que nada disso poderia acontecer. E a Bíblia fala e as coisas vão caminhando para isso. Cabe a nós, estudiosos, começar a tentar explicar de maneira simples para as pessoas leigas o que a Bíblia falou, muitas vezes com linguagem que nem eles compreendiam exatamente. Eu creio que nem João entendeu tudo que ele viu, e muito menos Daniel. Entendeu? Por quê? Porque eram coisas que não faziam parte da sua época. O nome Apocalipse, ele significa literalmente revelação. O anjo o tempo inteiro está dizendo para João: vou te mostrar as coisas que vão acontecer, e tu tinha que enviar para as igrejas entender o que vai acontecer. Ou seja, o anjo fez João escrever para 7 igrejas em perseguição coisas que para elas não faziam o menor sentido. Essa é a conclusão do Lamartine Porcela. As 7 igrejas da Ásia receberam um livro para consolação em meio às suas perseguições de coisas que eles não iam entender. Né? Então, vamos lá. Tem meus amigos que estão em perseguição e eu tenho uma mensagem que vai consolar e vai confortar eles, né? E a minha mensagem eu mando para eles lá na prisão que eles estão em um livro em mandarim. Eu sou um excelente amigo, né? Eu sou um amigo excelente. Eu vou enviar para eles uma consolação que nenhum deles eles vão morrer e não vão entender. Vanessa Lima pergunta: considerando que o Apocalipse tem sido usado tanto por religiosos quanto por teóricos da conspiração, como separar uma análise séria dos exageros que surgem na internet? Estudando com quem conhece a Bíblia. Por exemplo. Olha lá. Cara, é inacreditável. No caso, com ele. Esse texto de Apocalipse aqui. O texto é claro. Dos quais caíram 5. Quem está escrevendo? O apóstolo João. Que ano que ele viveu? Quando ele escreveu o Apocalipse? Se você entender que foi após a destruição do templo, por volta do ano 95 depois de Cristo. 5 reis. Se você entender que foi após a destruição do templo. Mas não foi após a destruição do templo. Por quê? Porque o Apocalipse menciona o templo ainda de pé. É simples. Apocalipse não menciona o templo destruído. E a datação também com base nos reis de Apocalipse 17. Então, isso eu falei na live passada, inclusive, a datação do livro. Enfim, vamos lá. Os reis que caíram tem que ser antes disso. Um que existe tem que ser no tempo que ele viveu. E o outro que ainda não chegou e quando chegar tem que durar pouco, no futuro. O texto está dizendo. Então, se a pessoa vem e coloca isso tudo no futuro, ela está simplesmente tirando o principal pilar da interpretação, é que o próprio texto te diz o que as coisas acontecem. Porque se ele quisesse dizer que isso tudo era no futuro, ele não teria usado o verbo no passado. Entendeu? Se João tivesse querendo, porque ele fala no livro de Apocalipse muitas coisas sobre o futuro, só que ele coloca no futuro. Mas aqui ele está falando de coisas do passado, do presente e do futuro. Então você não pode pegar as coisas que ele disse que já tinham passado e colocar no futuro dele. Esse tipo de interpretação é que a gente chama de hermenêutica. São
doutrinas da interpretação que todo escritor, ou todo teólogo, todo expositor da Bíblia precisa conhecer. Então, para que você não caia nas mentiras, você precisa de gente que te ensine. E não dá para aprender temas como esse se você não tiver numa igreja, se você não tiver sendo liderada por pastores sérios, que estudam a Bíblia, que não têm interesse em, sabe, em crescer, principalmente na internet hoje, falando coisas que podem gerar impacto, mas que não têm conteúdo bíblico sério e segundo a hermenêutica cristã. Infelizmente, tudo isso que ele descreveu aqui, eu enquadro o senhor Lamartine Porcela, né? Novamente, tá? Vou fazer um disclaimer aqui. Eu sei que a gente fez piada, a gente brincou, tudo. Eu não conheço ele pessoalmente. Ele me parece ser uma pessoa simpática, tô sendo bem honesto aqui. Parece ser um cara legal de conversar, o cara tá num churrasco e tal. Mas eu falo, o ensino dele é ruim para a igreja brasileira, e eu falo dele na posição de quem ensina, tá? Então, eu não tenho nada pessoalmente contra ele. Como eu falei, deve ser um cara legal, do cara sentar, conversar, assuntos triviais e tal. Mas, assim como eu tenho vários amigos, né? Tenho vários amigos que eu sento, converso, mas que eu não acho que a pessoa deveria estar ensinando, entende? Então, eu acho que se enquadra bem aqui a questão do Lamartine. Eu acho que o que ele ensina a respeito de Apocalipse piora a situação no Brasil, vai criando uma mentalidade nas pessoas e expectativa do futuro que é irreal, vai fazer as pessoas interpretar o Apocalipse de uma maneira irreal e vai confirmar essa mentalidade de derrotado que o brasileiro tem de esperar sempre que as coisas vão de mal a pior. Eu sei que ele já falou assim, a gente tem que saber que o apocalipse vai acontecer, mas viver como se ele não fosse acontecer na nossa geração. Influencia a mentalidade das pessoas e influencia a vida prática das pessoas saber que os seus planos a longo prazo nunca vão ser concretizados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Quando a gente não tem indicativos proféticos, bíblicos, para afirmar esse tipo de coisa, tá? Quando a gente faz um estudo sério do Novo Testamento, com base nos marcadores de tempo que as Escrituras nos apresentam, a gente não chega nessas conclusões, tá? Só reforçando aqui a posição da civilização cristã, nós entendemos que a grande comissão de Jesus Cristo, que foi dada por aquele que tem todo o poder no céu e na terra, ela vai triunfar e as nações vão se converter. Mas eu vivo num mundo, olha como é que está a situação na Ucrânia, olha como é que estava a situação não sei o que. Meu amigo, olha como é que era a situação no primeiro século, tá? O primeiro século era o seguinte, deixa eu explicar aqui. Grão de mostarda, como Jesus fala. O reino começou com um grão de mostarda. Tinha meia dúzia de cara que era convertido lá na Judéia, sendo perseguido, sendo quase morto, tá bom? Essa era a situação. Mas se eu for fugir para tal país? Não, lá não tem cristão. Em outro país? Não, lá também não tem cristão. E se eu for para o extremo da Europa? Lá os caras são até canibal, entendeu? Então essa era a situação do primeiro século. A situação do século XXI, comparado à situação do século I, é infinitamente melhor para a igreja no mundo inteiro, tá? Então hoje a gente tem igrejas perseguidas? Tem. Mas nós temos hoje perseguições localizadas. A igreja não é perseguida no mundo inteiro. Lá no primeiro século é chamado de grande tribulação, porque no primeiro século a igreja foi perseguida em todo o mundo. Em todo o mundo onde existia a igreja, ela estava sendo perseguida. Os apóstolos estavam morrendo, pastores estavam morrendo e a igreja quase foi exterminada. Mas ela foi salva pelo Cristo ressurreto, que recebeu todo o poder no céu e na terra e governava do paraíso. E como a gente vê no livro de Apocalipse, através das trombetas, através dos selos, através das taças, Cristo derrotou os seus inimigos, salvou a sua igreja e proporcionou que o seu evangelho fosse difundido no mundo inteiro. E esse evangelho vai cada vez mais ser difundido, trazendo nações a serviço de Jesus Cristo, porque nós criamos de fato em uma civilização cristã, tá? Nós criamos que a grande comissão ela vai triunfar. E aí, lamento te informar, mas essa como fanfic, assim, esses caras eu acho legal. Eu, sinceramente, eu acompanho, eu acho as teorias que esses caras inventam criativas, eu acho, do ponto de vista entretenimento, assim, eu acho. Mas isso não é o que vai acontecer no mundo real, entendeu? Essas coisas não vão acontecer no mundo real. No mundo real, Jesus nos chama para trabalhar, para a gente mudar a sociedade em que a gente vive. E se a gente obedecer a sua lei, obedecer a sua palavra, as coisas vão melhorar, porque ele está no governo do mundo, assim como as coisas, na perspectiva a longo prazo, as coisas têm melhorado. Como eu falei, se a gente pegar o mundo no século XXI
e comparar com o mundo no século I é infinitamente melhor, né, em todas as áreas do desenvolvimento humano. Hoje, Cristo trouxe mais luz, trouxe mais conhecimento em todas as áreas da nossa vida. Hoje a gente tem remédios, a gente tem um monte de coisa, graças à luz que Jesus Cristo tem trazido ao nosso mundo. E essas coisas elas vão aumentar cada vez mais, elas vão progredir cada vez mais, e é para isso que a gente está aqui. Infelizmente, a gente tem que reagir a esse tipo de vídeo para mostrar para as pessoas que elas não precisam ter as suas mentes cativas a esse tipo de pensamento, porque não é isso que Jesus nos ensina na sua palavra, tá? Não é isso que Jesus nos ensina na sua palavra. Jesus nos ensina a nós trabalharmos para ter uma sociedade cristã balizada na sua lei, na sua palavra, e ele promete abençoar as nações que seguirem por esse caminho. Então é isso que a gente tem feito aqui no Civilização Cristã, a gente vai continuar fazendo cada vez mais, se Deus permitir. E você que quer contribuir com o nosso projeto, a gente não está pedindo doações agora, ele não está pedindo doações de dinheiro nem nada, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe os nossos vídeos, para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham sido edificados. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai tentar responder. Deus abençoe vocês. Tchau.